a virada do ano, férias, muita gente voltou aqui para a nossa região com uma virose, com diarreia, que inclusive nós tivemos um surto no litoral de Santa Catarina de diarreia, que especificamente, mais fortemente, pegou lá o litoral de Florianópolis, Canasvieiras, mas também a gente teve muitos casos aqui para o litoral norte de Santa Catarina e, com isso, as pessoas aqui do Vale costumam muito ir para o litoral no final de ano, voltaram aí com diarreia, voltaram com outros tipos de infecção viral. E a gente está aqui com o Dr. Guilherme Gadotti, que é de Indaial, atende lá pela Prefeitura de Indaial e também tem consultório lá na cidade de Indaial, Dr. Guilherme Gadotti, que vai conversar conosco sobre essa questão das viroses, desse surto de diarreia que acontece ainda no litoral de Santa Catarina. Muito bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Esses surtos de diarreia, a gente sabe que eles são sazonais, na verdade, acontecem todo ano no verão, por conta do aumento da população naqueles locais, falta de saneamento básico, aumento da temperatura. Isso tudo favorece a proliferação de vírus e bactérias que causam essas doenças diarreicas agudas, que é o nome mais técnico, né? Em especial, esse ano, a gente teve um aumento bem expressivo dos casos com relação aos anos passados, né? O último grande surto que a gente teve foi em 2016. A gente passou 17, 18, 19, 20, 21 com surtos. Existiu surto, mas não foi nada comparado a esse ano. E esse ano a gente teve um aumento bem expressivo. Estão atribuindo o aumento desse ano ao aumento de volume das chuvas em dezembro e janeiro agora. Porque com a água da chuva acaba desaguando mais água dos rios, consequentemente mais esgoto nesses balneários, né? E levando em consideração o aumento da população nesses locais e a falta de saneamento, acaba ocorrendo a proliferação. Por ser uma doença infecto-contagiosa, assim como era o coronavírus até agora, quanto mais pessoas em um menor espaço, mais ela se prolifera. Né? E quais são os sintomas, os principais sintomas dessa virose e dessa diarreia? Certo. Tanto para vírus, quanto para bactéria, quanto para parasitoses intestinais, giardíase, por exemplo, os sintomas são parecidos. Por isso que a gente chama tudo de virose, né? Então, uma gastroenterite por bactéria, por vírus ou por parasitose. Dor abdominal, diarreia, febre, dor no corpo, vômito, cansaço, astenia, né? Aquela falta de vontade, querer ficar o dia inteiro na cama. Isso tudo em pessoas saudáveis, né? Ou seja, em adultos que não têm nenhuma comorbidade, que têm o sistema imune plenamente funcionante, não vai trazer maiores problemas. O quadro vai durar ali umas 48, 72 horas. O paciente vai ficar em casa, vai se hidratar bem, né? Usar às vezes um remédio sintomático somente e vai melhorar. Quando que a gente tem que se preocupar com esses casos, né? Crianças, principalmente menores de 2 anos, que desidratam muito rápido. Idosos, pelo mesmo fato, porque desidratam muito rápido. E pessoas que estão em tratamento para um câncer, que estão imunocomprometidas, que a gente fala, né? Ou para doenças reumatológicas, que a gente usa alguns remédios que deixam o sistema imune não funcionante como deveria ser, certo? Certo, então a principal preocupação é com crianças e idosos que podem ter esses sintomas mais agravados. E esses sintomas eles podem acontecer, não todos eles em conjunto, pode ser alguns sintomas apenas que aparecem na pessoa e pode já se tratar desse tipo de infecção. Com certeza. A gente tem que se preocupar em um adulto saudável quando febre alta, quando a pessoa não para de fazer xixi, ou seja, isso significa que ela está muito desidratada. Sangue nas fezes, se tiver sangramento ou pus nas fezes, a recomendação é que busque atendimento médico. Para casos leves, em pessoas que são saudáveis, lógico, o ideal seria que todo mundo passasse por uma avaliação, mas a gente sabe que isso sobrecarrega todo o sistema de saúde, né? Por mais que seja uma consulta rápida, vai tomar algum tempo do sistema, né? E às vezes tem outros pacientes esperando, alguém infartando, alguém tendo AVC,
E a gente perde o tempo de atender esses pacientes para, às vezes, resolver casos simples assim, que seriam... que são resolvidos com medicações sintomáticas, na verdade, né? Remédio para dor, remédio para enjoo, bastante líquido, né? Crianças e idosos desidratam muito rápido. Ou seja, uma criança de 2 anos, ela dificilmente vai aceitar um soro, porque o gosto é ruim, né? Criança tem um paladar mais seletivo. E para idoso, não que ele não consiga aceitar, mas ele pode desequilibrar muito rápido, né? E, doutor, o doutor trabalha ali na área de saúde de Indaial, além do seu consultório, também atende pelo município. Muitos casos ali na cidade de Indaial. Como é que foram aí os casos de tanto de diarreia quanto de outros tipos de viroses típicas do verão? Mas especificamente essa diarreia vinda do litoral. Muitos casos? Assim, essa diarreia por vírus, geralmente ela manifesta de 24 a 48 horas depois do contato. Então, É rápido. É rápido. Se eu estava no litoral final de semana, eu já iria ter começado com sintomas agora, entende? Se fosse de lá. Só que, por exemplo, eu posso ir em 5 pessoas da minha família vão para lá. Uma começa, aí vem para cá. Depois uma pega dessa pessoa, depois a outra pega. E vai criando um ciclo, né? Agora, a maioria das escolas estão de recesso, mas no caso de uma criança que vai para a escola com uma diarreia dessa, por exemplo, ou de uma professora, gera um surto aqui, entende? Com relação aos outros anos, não está muito diferente do que sempre foi aqui. É uma época que tem mais esses casos, sim, mas a gente não viu um aumento tão expressivo quanto houve nas cidades litorâneas, né? Talvez essa situação aí de estarmos em recesso escolar tenha também facilitado e contribuído para que não houvesse um surto por aqui também, né? Já que isso, como o doutor falou, isso vai espalhando, alguém vai, traz, aí pega, e o próximo pega, e acaba ficando restrito ali em função de que não, por exemplo, a escola, que é um local que tem bastante concentração de pessoas, está em recesso. Com certeza, a gente viu isso pelo próprio coronavírus agora, né? No recesso das aulas a gente viu menos casos do que, por exemplo, se a gente tivesse agora com o coronavírus em alta, quando começasse as aulas com certeza ia subir mais ainda, né? Porque criança dificilmente consegue ficar usando máscara há muito tempo, né? E criança menor de 2 anos, então impossível que use máscara, por exemplo, falando do coronavírus em si, né? Então as escolas são sim, quando existem essas doenças infecto-contagiosas, a escola é um centro de dispersão, vamos dizer assim. É a mesma coisa que acontece com a catapora, né? Mesma coisa. E, doutor, aproveitando que o doutor está falando de coronavírus, Blumenau, na semana passada, aí decretou que não há mais a necessidade da utilização das máscaras nos locais de saúde, inclusive hospitais, profissionais da saúde. Há algum movimento de Indaial nesse sentido também? Em Indaial a gente já tirou a obrigação do uso de máscaras, não vou te dizer o mês exato agora, mas final do ano passado, ali por outubro. Ah, já, E desde já não lá a existe, gente mantém sim. mesmo nos ambientes de saúde De lá. saúde, a não ser pacientes sintomáticos, né, que estão com algum sintoma respiratório. Aí a gente pede que use, né, mas, por exemplo, uma dor lombar, a pessoa não precisa botar máscara se não tiver com sintomas respiratórios, né. Certo, isso já funciona lá no município de Indaial, portanto. E vamos lá, doutor, para a gente fechar a nossa conversa aqui sobre essa questão das viroses, da diarreia, como se prevenir? Como agora está voltando às aulas, daqui a pouquinho, né? Tem escolas que já voltaram, e daqui a pouco, a partir do dia 8, dia 10 de fevereiro, as escolas praticamente voltando em toda a nossa região. Prevenção. Vamos lá. Primeiro de tudo, lavar bem as mãos várias vezes por dia, principalmente antes de preparar alimentos, antes de se alimentar. Se existe criança que usa fralda, depois que troca a fralda da criança, tá? E usar álcool em gel, que também é eficiente, tá? Alimentos sempre bem conservados, né? Refrigerados, não deixar alimento exposto ao calor, que também prolifera o vírus. Armazenar alimentos na geladeira de forma bem armazenada, né? Uma carne, por exemplo, não deixá-la exposta ao próprio ar da geladeira. Vamos lá. Lavar bem. Hidratação, mesmo em pacientes sem sintomas, tá? Hidratação é muito importante. Com relação a
Às vezes a gente vai para a praia, usa um gelo, né? Não consumir o gelo de origem duvidosa, que foi feito com água da rede, por exemplo, entendeu? Porque essas viroses estão não só na água do mar, né? Elas estão também na água que a gente consome. Lavar bem frutas, verduras, legumes, porque às vezes tem um produtor que usa a água daquele rio para irrigar a lavoura dele. Quando for comprar uma fruta, uma verdura, um legume, de preferência lavar elas com uma solução de 1 litro de água e uma colher de hipoclorito, que boa, que a gente conhece, né? Deixar submerso por uns 15 minutos e depois lavar bem para tirar o hipoclorito dos alimentos, né? Aquelas comidinhas da praia que o pessoal vende por ali, é um risco. É um risco grande, né? Porque ali fica exposto ao calor, mesmo que seja refrigerado, a gente não sabe a origem. É lógico, existem pessoas que fazem tudo dentro das regras, né? Que vem embalado com data de validade, etiquetado, mas a gente sabe que existem exceções a isso também, né? Então ali é um potencial transmissor desses vírus e das bactérias, né? O negócio é a prevenção, né? O cuidado é que esse tipo de situação a gente está exposto, não tem jeito. Se a gente vai se expor a alguma pessoa que esteja com o vírus, vai acabar pegando, mas depois também os cuidados, aqueles cuidados que a gente já conquistou, vamos dizer, alguns hábitos que a gente conquistou aí a duras penas aí com o coronavírus, eles são também valiosos para essa situação. Com certeza. Inclusive, existem aquelas receitas caseiras, né, que a gente usa. Por exemplo, o chá de folha de goiaba, né? Os antigos faziam muito. Isso também funciona, né? 1 litro de água, ferve a água, umas 10 folhas, deixa de molho, espera esfriar e toma. Toda vez que for no banheiro ou que vomitar, toma um copo desse chá. Também vai ajudar. Da folha de goiabeira, olha só. Folha de goiabeira, a receita da vovó tem validade. Mesmo. Aquela água de arroz também, né, que geralmente os antigos mais usavam, Sim. Também funciona, tá? Sobre o tratamento, quando o paciente estiver sintomático também, fazer uma alimentação leve, né? Nada muito exagerado, sem gordura, evitar doce, bastante água, né? Se tiver sintomático, tomar sempre 1 ou 2 copos de água depois que for no banheiro ou que tiver episódio de vômito, tá? Água, chá, suco, evitar refrigerante, né? Bebida com gás, que também vai piorar o quadro. E repousar. Isso que vai melhorar. Aí, 48, 72 horas vai apresentar melhora. Se não melhorar nesse tempo, a recomendação é buscar atendimento, né? Muito bem, doutor Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no Repórter Cultura, nessa edição de quarta-feira. Um abraço, doutor Guilherme, que tirou um tempo aí da sua agenda, lá de Indaial. Ele que é médico lá no município de Indaial e também atende. Onde é que é o seu consultório lá, doutor? É na rua Goiânia, número 69, no bairro Tapajós. No bairro Tapajós, portanto, na rua Goiânia, doutor Guilherme atendendo lá também a toda a população indaialense e da nossa região. Um abraço, obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.